Quer aprender língua portuguesa de verdade este ano? Vem comigo que eu te mostro o caminho. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e eu separei para a aula de hoje os 4 passos para você começar a estudar língua portuguesa e superar de uma vez por todas as suas dificuldades. Primeiro passo, organização e planejamento. É impossível você aprender de uma forma desorganizada, se você não sabe exatamente o que você precisa estudar, se você não sabe como você vai estudar. Se cada dia você pega uma matéria diferente, de forma desorganizada, desse jeito você não vai aprender. Então, primeiro, você precisa pegar o seu edital, se o edital já está publicado. Se o edital não está publicado, você vai estudar com base nos editais anteriores da sua banca, do seu concurso. Aí sim você vai fazer o seu planejamento. Entenda de onde você está partindo e aonde você quer chegar. O que quer dizer isso? Você precisa saber se você já tem uma boa base, qual é a sua bagagem, ou se você precisa começar a estudar do zero, porque o seu planejamento precisa considerar isso, para considerar também o número de revisões, quanto tempo você vai precisar para finalizar o seu edital. Tudo isso você precisa planejar. E planejamento significa que você precisa ter uma organização. Saber o que cai no seu concurso e saber como você vai ajustar isso, colocar isso dentro da sua rotina. Muito importante. E esse negócio de organização, de planejamento, já me leva para o segundo passo da nossa listinha de 4 passos para começar a estudar língua portuguesa. O segundo passo é que você precisa seguir uma ordem adequada dos assuntos. Isso é muito, muito, muito importante. Eu vejo muitos estudantes que chegam desesperados, assim, nossa, mas eu estou estudando crase, estudo e não aprendo, não sei o que acontece, não entra na minha cabeça. Está estudando certinho? Você estudou os assuntos anteriores? Porque existe uma ordem adequada. Em língua portuguesa, os assuntos eles estão muito relacionados e você não pode começar um assunto que é avançado, que é considerado avançado, sem ter estudado os assuntos anteriores. Por exemplo, outro exemplo é vírgula. Às vezes, o aluno começa estudando vírgula e não consegue assimilar as regras de uso da vírgula. Mas para saber vírgula, você precisa ter estudado os termos da oração antes. Você precisa saber o que é um período simples, o que é um período composto. Você precisa saber o que são orações coordenadas, orações subordinadas, diferenciar as orações subordinadas. Então, não pode começar a estudar do nada. Você precisa começar a estudar os assuntos e ir seguindo uma ordem adequada. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo em que eu mostro essa ordem dos assuntos de língua portuguesa que eu considero a mais adequada e que é a mesma ordem dos assuntos que eu sigo lá no curso Português Completo, que é o nosso curso de língua portuguesa focado em concursos públicos. No Português Completo, as aulas são organizadinhas, colocadas lá na ordem que devem ser estudadas para você aprender de verdade e não ter a sensação de que estuda e não aprende. No Português Completo, você aprende de verdade, porque é um curso organizadíssimo, com esses 4 passos que eu estou falando aqui. Vamos lá para o terceiro passo. Aliar teoria e prática. Muitos estudantes começam a estudar teoria e se esquecem da prática. Muitos estudantes começam a estudar apenas questões, são os loucos da resolução de questões, querem resolver questão e se esquecem de que é necessário estudar teoria. Você precisa estudar teoria e prática de forma
equilibrada. Então, estude primeiro a teoria, depois você vai resolver as questões. Na hora da resolução de questões, se você achar necessário, volte à parte teórica. Assista novamente às videoaulas, pegue os resumos, pegue as suas anotações, e faça esse movimento. Por quê? Porque o momento da resolução de questões é também um momento de aprendizagem. Não é que você vai assistir a uma videoaula, depois vai resolver a questão e vai acertar. Não necessariamente. Errar faz parte do processo. E isso me leva ao nosso quarto e último passo. Você precisa resolver questões que tenham o gabarito comentado. Não adianta você resolver uma lista de 100 questões, na hora de conferir, você só vai saber se você acertou ou se errou, sem a explicação. Você precisa da explicação, porque, como eu disse, o momento da resolução de questões é um momento de aprendizagem também. Então, você errou aquela questão, você precisa saber por que você errou. Então, você precisa de uma explicação ali. E alternativa por alternativa. Então, mesmo que você acerte uma questão porque você fez por exclusão, você precisa saber por que as outras alternativas estão erradas, por que você marcou aquela alternativa correta. Então, você precisa estudar com questões que tenham o gabarito comentado. Vamos recapitular. Primeiro, organização e planejamento. Você precisa primeiro se organizar para começar a estudar, seguir um plano de estudos que seja adequado à sua rotina, à sua realidade. Segundo, seguir uma ordem adequada dos assuntos, não estudar os assuntos de maneira aleatória, isso não resolve o seu problema. Para você aprender de verdade, você precisa estudar em ordem progressiva e só um profissional consegue falar para você qual é a ordem adequada que deve ser seguida. Terceiro passo, aliar teoria e prática, não ficar só na teoria, esquecer que precisa resolver as questões, não ficar só na prática e esquecer que precisa estudar teoria. Esse movimento entre teoria e prática precisa ser equilibrado. No Português Completo, no nosso curso de língua portuguesa, nós temos um cronograma de estudos e que você traz o passo a passo para você seguir ali, trazendo quais os momentos que você vai estudar teoria, quais os momentos que você vai estudar as questões que você vai praticar. Então, no nosso plano de estudos, a gente tem ali tudo equilibradinho para você. E o quarto passo, resolver questões que tenham o gabarito comentado. Não adianta ficar resolvendo questões como um doido se aquele momento de resolução de questões não fizer parte da sua aprendizagem. Precisa fazer parte, você precisa saber por que está errando, por que está acertando. Por isso, você precisa da explicação. Não tem problema nenhum se você precisar voltar à parte teórica, se você precisar voltar às videoaulas, voltar aos resumos, isso não tem problema, faz parte do processo. Muito bem, então eu trouxe aqui para você esses 4 passos que eu considero fundamentais para você começar a estudar língua portuguesa para aprender de verdade. Eu espero que vocês estejam muito animados para começar este novo ano. Desejo bons estudos e desejo de verdade que vocês aprendam língua portuguesa comigo, né? Um grande beijo, tchau, tchau, até a próxima aula!